tô no cativeiro. Comprou um apartamento no centro de São Paulo, né? Olha aí, verdade revelada. Felipe Boni está nesse momento num apartamento de 19 metros quadrados no centro de São Paulo, que supostamente tem interesse como habitação social. Inclusive, esse é o tema principal da live de hoje, porque já há algum tempo, muita gente aqui de São Paulo tem observado o erguimento de edifícios, condomínios, complexos prediais gigantescos em vários bairros. Vila Mariana, Santa Cecília, Pinheiros, em bairros dessa região do centro expandido. E esses edifícios são esses que contam com trolhentos apartamentos de 25 metros quadrados cada um. E aqui, na construção desses apartamentos, você tem uma questão muito interessante, que é o fato de que a Prefeitura de São Paulo, há muitos anos atrás, elaborou um plano diretor que visou facilitar a construção desses prédios para servirem como habitação de interesse social. Então, muitas incorporadoras e construtoras ganharam subsídios e incentivos fiscais da prefeitura para construir essas trolhas de concreto e aço para que os apartamentos se tornassem acessíveis por programas de habitação social, como é o caso, por exemplo, do financiamento do Minha Casa Minha Vida. Só que, malandro é o gato, e você tem, na realidade, um processo que está acontecendo agora de especulação imobiliária e de desvalorização relâmpago desses apartamentos, porque, obviamente, as incorporadoras e construtoras não querem garantir habitação social para o pobre. Eles querem lucrar. E esse lucro vem principalmente da obtenção desses apartamentos por investidores, bancos e outros grupos privados que veem na compra desses apartamentos uma oportunidade de explorar através do aluguel por demanda, ou seja, a transformação desses prédios e apartamentos em localidades de Airbnb, mais caros, mais sazonais e que vão constantemente gerar esses rendimentos. E para falar sobre isso, eu separei aqui um vídeo que mostra justamente essa crise, que mostra justamente esse esquema. Então, vamos entender como tudo isso está funcionando, aproveitando a companhia aí do nosso querido amigo, companheiro, camarada Felipe Boni, que está nesse momento assistindo ao canal, né, a essa live, e falar para você que está assistindo esse corte agora, para ir conhecer o trabalho do Felipe, o trabalho que ele realiza tanto no canal dele sobre música, quanto no canal dele de análise de arquitetura, que é coisa fina, coisa boa. O canal de música do Felipe é Felipe Boni, e o canal de análise de arquitetura é YouGreen Educação. YouGreen Educação, tá? Então, sem mais delongas, vamos assistir o esquema dos microapartamentos em São Paulo de interesse de habitação social. Agora eu preciso puxar o vídeo aqui, porque eu achei que ele estava conectado aqui direto e não estava. Investigação mostra como apartamentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida vão parar no Airbnb. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que depositar a confiança em incorporadoras privadas e não no investimento de uma construtora estatal para garantir moradia popular fosse terminar com um processo profundo de especulação imobiliária, acumulação de apartamento e também a degradação completa do centro da cidade, transformando completamente a paisagem urbana, tirando o elemento de permanência e de construção de comunidade para um local de passagem. Quem poderia imaginar, né? Vamos ver. É estúdio, também dá para financiar por Minha Casa Minha Vida, dá para colocar também no Airbnb. Esse aqui foi feito exatamente para isso. Com uma câmera escondida, descobrimos caminhos para burlar programas de habitação como Minha Casa Minha Vida em São Paulo. E encontramos vários apartamentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida que foram parar no Airbnb, uma plataforma de aluguéis de curta temporada. Esse apartamento aqui, por exemplo, o aluguel mensal dele sai por R$ 7.474. Quando você sentir vergonha de alguma coisa... Galera, vamos lá. Quando você se sentir encabulado e envergonhado, com medo de fazer qualquer coisa, lembra que tem um vagabundo cobrando
R$7.500 de aluguel por um Kinder Ovo. Por um Kinder Ovo. Lembra disso, é importante. Moradias financiadas com recursos públicos e que deveriam ajudar a resolver o problema de habitação em São Paulo, mas que foram parar nas mãos de investidores e hoje estão sendo alugadas por valores que quem mais precisa de moradia em São Paulo não consegue pagar. Esta reportagem E o Ricardo Nunes, ó, não grita. Silêncio. começou no Bom Retiro, um bairro de classe média que abriga uma pequena Coreia dentro de São Paulo. Ele tem restaurantes, igrejas, até farmácias coreanas. Mas andando pelo bairro, este anúncio me pareceu diferente de tudo que eu já tinha visto. Um pôster totalmente em coreano com o logotipo do Minha Casa Minha Vida, o principal programa de moradia do governo federal. Com a ajuda de um tradutor de celular, eu descobri que é o anúncio de um prédio que vai ser construído ali nos próximos anos. Estrangeiros Cara, que que moram loucura. legalmente no Brasil podem ser atendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Então não há nada de irregular nesse anúncio. Mas eu nunca tinha visto uma publicidade tão direcionada envolvendo um programa federal. E aí eu comecei a questionar que outros tipos de público estão sendo atendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Era o início de uma investigação que me fez descobrir caminhos para tentar burlar regras de programas de habitação. E que mostrou como proprietários estão usando o Airbnb para transformar a moradia social em negócio. Em alguns casos, graças a uma brecha legal que é criticada por especialistas em habitação. O Airbnb tem sofrido restrições em várias cidades, onde seu uso por donos de imóveis é acusado de reduzir a oferta de moradias e pressionar os preços de aluguéis, algo que a plataforma nega. Mas como o Airbnb e o Minha Casa Minha Vida se cruzaram nessa história? O Minha Casa Minha Vida é hoje um dos grandes motores do mercado imobiliário no Brasil. Na cidade de São Paulo, 70 mil apartamentos foram comercializados pelo programa de agosto de 2024 a julho de 2025. Isso corresponde a 60% de todas as vendas de imóveis em São Paulo no período. Vários desses lançamentos ficam no centro. São, em geral, apartamentos bem pequenos, um quarto, algo em torno de 20, 30 metros quadrados, e eles são voltados a famílias com renda familiar de até R$12 mil por mês. Quem tem renda de até R$2.850 se enquadra na faixa 1 do programa e pode receber um imóvel com desconto de até 95% no preço. Mas esses imóveis no centro são em geral para famílias com renda um pouco mais alta, e nesses casos elas podem financiar os imóveis pagando juros bem menores que os de bancos privados. Na prática, isso significa um desconto que pode chegar a quase R$200 mil no preço final do imóvel, um desconto que só é possível porque quem gere o programa é a Caixa, um banco estatal. Mas analisando os detalhes desse E aqui é importante, né, de ver que a estatização dos bancos e a criação de bancos, né, na verdade a reabilitação de bancos públicos para promover financiamento com vistas a interesses sociais é algo não só possível, como a Caixa dá o exemplo, como também absolutamente necessário. Porque quanto mais os trabalhadores vão ficando reféns das atividades bancárias privadas, que é quem detém esse capital, de quem consegue acumular esse recurso, de quem vai estar integrado também ao sistema produtivo industrial, mais os trabalhadores vão ficar submetidos a taxas de juros abusivas, em vários segmentos, tanto para o financiamento, quanto pela dívida do cartão de crédito, quanto pelas taxas de juros de aplicações, de tudo isso. Então, é fundamental que a gente defenda um programa de estatização dos bancos. Aí vai vir alguém falar, veja bem, mas os bancos estatais eram ineficientes ali nos anos 80, no começo dos anos 90. Tem que se lembrar também que nos anos 80 e nos 90, o Brasil, a América Latina como um todo, mas o Brasil também atravessou a época da chamada crise da dívida da América Latina, que prejudicou muito a liquidez e a funcionalidade dos bancos estatais, já que quase todo o dinheiro que era depositado por investidores, grupos privados e tal, saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos depois do choque Volcker de 1979. Eu falo mais sobre isso no curso de neoliberalismo, né, sobre a história do neoliberalismo e tal, mas esse movimento
foi aquilo que quebrou as pernas da capacidade de investimento do Brasil e abriu o cenário para a entrada das políticas de privatizações de austeridade, coordenados pelo Fundo Monetário Internacional, articulados pelo Consenso de Washington, e que o Brasil faria parte dali para frente. E aí o resultado prático disso é que hoje a gente tem bancos privados que acumulam lucro atrás de lucro, enquanto que os financiamentos e processos de concessão para as famílias de trabalhadores são cada vez mais difíceis e cada vez mais inalcançáveis. Lançamentos, uma sigla me acendeu um sinal de alerta. HIS, que significa Habitação de Interesse Social. Esse é um termo legal para moradias populares. Em São Paulo, desde 2014, a Prefeitura dá incentivos fiscais a construtores. Inclusive, desde 2014, porque foi o ano da aprovação do plano diretor. Para você também que não sabe, o plano diretor é como se fosse uma programação que vai funcionar durante um determinado período de tempo e que vai coordenar todas as políticas urbanas, todas as políticas da cidade. O plano diretor de 2014 foi articulado e organizado durante a prefeitura de Fernando Haddad. Para que elas façam residências desse tipo e ajudem a reduzir a falta de moradias para pessoas pobres na cidade. E aí aqui tem um problema, né? Mais uma interrupção, aqui tem um problema. Porque esse plano diretor que privilegiou um modelo de financiamento das construtoras privadas, das incorporadoras privadas, através do Minha Casa Minha Vida, então quem está bancando a construção na prática é a Caixa, vai beneficiar um esquema privado de compra de apartamento. Olha como isso é contrassensual, porque você está submetendo a habitação de interesse social a uma lógica de financiamento dependente de empresas privadas de construção. Então, ao invés de você ter uma construtora estatal, uma construtora pública, que possa ser gerida e administrada pelo Estado e conseguir construir essas habitações independentemente do interesse privado do lucro, que é o que está sendo analisado aqui, quando você não tem essas construtoras, o que você tem é um modelo de urbanismo, um modelo de construção que tem como objetivo encher o bolso tanto das construtoras quanto dos proprietários, sejam eles grandes empresários, fundos de investimentos, bancos. E é claro, você acha que a construtora vai negar vender 10 apartamentos de uma vez? Esses apartamentos, gente, vale 300 mil reais, 400 mil reais, 500 mil reais. E, assim, parece muito dinheiro. Só que para quem tem muita grana, que é investidor que já tem ação, lote, não sei o quê, não sei o quê, cara, o cara vai lá e compra 10 de uma vez. E vai viver de Airbnb. Ele vai poder cobrar mais caro num aluguel sazonal e vai destruir completamente a capacidade das famílias trabalhadoras locais em pagar os aluguéis correspondentes. Porque se sobe o aluguel via Airbnb, via esse movimento, isso significa especulação imobiliária. Especulação imobiliária que vai expulsando as famílias de trabalhadores, vai expulsando a galera das casas, vai expulsando a galera dessas habitações tradicionais comunitárias para a construção dessas trolhas de concreto e aço. Assim, a construtora recebe um desconto nas taxas pagas à prefeitura e em troca entrega imóveis voltados a famílias mais pobres. E a construtora também segue uma série de parâmetros do Minha Casa Minha Vida para que, quando estiverem prontos, esses imóveis possam ser financiados pelo programa. O problema é que esses incentivos da prefeitura estão sendo questionados desde que, em 2024, uma investigação do Ministério Público de São Paulo indicou que muitos desses apartamentos não estavam chegando a pessoas de baixa renda. Segundo a promotoria, milhares dessas moradias foram, na verdade, compradas por pessoas de alta renda. Teve um investidor, segundo a promotoria, que chegou a comprar 25 apartamentos construídos com incentivos para pessoas de baixa renda. Mas essa investigação não examinou se o Minha Casa Minha Vida também estava sendo afetado, então eu mesmo decidi buscar a resposta. Eu consegui gravar com uma câmera escondida em lançamentos imobiliários que aceitam financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida. O nome disso é fraude. É fraude e, ao mesmo tempo, é importante para ver
que são interesses antagônicos. Os interesses dos trabalhadores em terem moradia é um, e o interesse dos grandes proprietários, dos grandes capitalistas, dos grandes empresários é outro. São interesses que não tem como se misturar. Não tem como você chegar em um comum acordo, a não ser que haja uma mediação forçada para fazer isso acontecer. Porque se depender da correlação, da liberdade, do livre acordo, quem ganha, quem consegue estabelecer o seu interesse como o dominante é aquele que tem poder para assim fazê-lo. E um poder que se expressa tanto pela via econômica, como no caso dos proprietários que vão ter capital para poder investir, comprar e etc, etc, quanto por um poder que vai se expressar pelas esferas do Estado, que é o Estado dando subsídio, incentivo, fazendo a egípcia para poder dizer que não está vendo nada, a demora nas investigações, ou até mesmo no beneficiamento direto e indireto desses setores através dos aparatos de segurança, através da lei que vai impedir com que, na prática, essas famílias possam obter essas moradias. Mas tudo gira em torno de qual classe está sendo beneficiada. Por isso que são interesses antagônicos, porque são interesses antagônicos de classe. E o Estado serve como esse mediador e, ao mesmo tempo, como um balcão de negócios para que esses grupos dominantes que detêm o capital e que, portanto, articulam e manipulam a relação política possam construir e consolidar os seus objetivos. Certo? Isso aqui é importante de ser entendido. Isso é importante, porque por mais que num determinado momento histórico, numa época tal, o poder da iniciativa privada tenha algum tipo de consenso ou conciliação com interesses populares, a tendência é que eles passem dia após dia a defender mais e mais radicalmente seus próprios interesses, o que para os trabalhadores significa a fome, o desalento, a falta de moradia e tudo isso que a gente já está, infelizmente, muito acostumado. É o banco público que financia o lucro privado. Essa é a lógica. Comprar como investimento. Um investimento, então, lógico, tem algumas opções aqui da região. E assim, Esta visita foi ao stand da construtora segue o Magic, jogo. que tem vários prédios no centro de São Paulo. Eu me apresentei como um investidor de alta renda. Esse aqui eu consigo fazer o financiamento? Consegue. Você do jeito todo ele. Tá. Legal. E aí assim eu consigo... E aberto, à luz do dia. Depois nos sentamos para discutir detalhes e o corretor revela qual é a categoria legal dos apartamentos visitados. Você se localizar conforme a nossa visita, a nomenclatura todas são HS, tá? HS significa o que exatamente, você sabe? HS, habitação de interesse social, exato. Essas são as mais baratas. São as mais baratas? E essas três eu consigo fazer financiamento e colocar no Airbnb. Consegue. Aí eu coloquei pra você, ó, eu coloquei uma ficha cadastral. Inacreditável. Atrás. Porém, desde maio, um decreto da prefeitura proíbe que unidades HIS sejam colocadas para alugar por curta temporada. A grande maioria dos apartamentos em São Paulo financiados pelo Minha Casa Minha Vida é classificada como HIS ou HMP, Habitação de Mercado Popular, outra modalidade também com locação temporária proibida pelo decreto. Questionada pela BBC sobre esta reportagem, a prefeitura disse por meio da Secretaria de Habitação que está fiscalizando a venda de quase 90 mil moradias de interesse social na cidade e que já aplicou 704 notificações e 38 multas por irregularidades, num total de 39 milhões de reais. O que ainda é dinheiro de pinga. Em nota à BBC, a construtora Magic disse que, ainda que possam ocorrer falhas pontuais de comunicação e interações comerciais, Falhas de os procedimentos comunicação. internos de validação impedem a conclusão de qualquer operação em desacordo com a legislação. Já o Airbnb afirmou que está alinhado com as políticas de moradia social de São Paulo, mas busca atuar com prudência e cautela para não cercear indevidamente a liberdade e garantias constitucionais dos usuários da plataforma.
O que aqui é interessante também é a gente ver a funcionalidade do Airbnb dentro desse contexto todo. Para você que não sabe, o Airbnb é uma empresa que tem um investimento de capital gigantesco. E o Airbnb se especializou nesse modelo de aluguel de curta temporada. E em várias cidades da Europa, como Barcelona, Veneza, Madrid, o Airbnb foi proibido. Proibido. Por quê? Porque acontece justamente esse processo. Os grandes proprietários veem que é mais lucrativo eles alugarem por curtas temporadas para a pessoa que está indo viajar, está indo para um congresso, está indo trabalhar, está indo fazer alguma coisa, do que ele alugar para uma família. E aí cidades que têm um aporte turístico muito grande, como é o caso de Barcelona, Veneza, Madrid ou até mesmo São Paulo, vem um crescimento dessa modalidade de forma muito grande e muito acelerada. Muito, muito, muito acelerada. E isso vai acabar provocando o processo, como eu comentei, de especulação imobiliária, porque os proprietários não vão mais querer alugar para famílias, as famílias vão sendo expulsas e a região começa a ser habitada por turistas. Por turistas que vão ficar um tempo e depois vão embora. E aí, depois que eles vão embora, os apartamentos ficam vazios, a cidade vira a mansão do Gasparzinho. Você não tem circulação, os comércios vão fechando, porque você não tem mais a presença recorrente das comunidades ali. Você tem um aumento da periculosidade das ruas, você tem um aumento da criminalidade, você tem um esvaziamento da cidade como espaço urbano comunitário, em nome dessa lógica de lucratividade. Porque as famílias de trabalhadores são empurradas para áreas e zonas aonde o aluguel não é tão caro, nas periferias. E aí, pelo menos em São Paulo, nas periferias da cidade, você não tem a mesma oferta de serviços básicos. Você não tem a mesma oferta de escolas, de postos de saúde, de unidades de pronto atendimento. Você não tem a mesma gama de serviços ou de ofertas de empregos de boa qualidade. Você não tem. O que vai acontecendo? A cidade vai definhando, ela vai morrendo. Ela vai se transformando numa cidade que serve para receber o turista, numa cidade que, no final das contas, serve para circular o capital e não em prol da circulação e da convivência das pessoas. Sobre isso, sobre o Airbnb em particular, tem um livro muito bom de um autor chamado Tom Slee, um livro que infelizmente está esgotado, mas que chama Uberização, que é um livro que fala sobre várias categorias de economias de plataforma. Que aí fala da Uber, fala da Cabify, fala do Get Ninjas, fala do Airbnb também. E aqui é interessante, né? Porque você vê que eles se baseiam, né? Eles se ancoram nessa noção de defender a liberdade e a garantia constitucional dos usuários da plataforma. Eles lavam as mãos. Eles dizem, nós estamos defendendo o livre direito das pessoas em escolherem suas moradias. Olha aí. Sabe qual é o nome disso, gente? Ideologia. Esse é o nome disso. Ideologia. Mas será que tem muita gente financiando o apartamento pelo Minha Casa Minha Vida e colocando ele para alugar no Airbnb? Para tentar descobrir, primeiro eu mapeei os prédios que tiveram apartamentos financiados pelo programa na região central de São Paulo. Depois eu entrei em algumas plataformas de aluguel de curta temporada para checar se havia apartamentos para alugar nesses prédios. Quando eu fiz essa busca no Airbnb, eu achei várias dezenas de imóveis. Olha isso. Não dava para ter certeza. Lembrando que esses precinhos que aparecem aqui no site é por diária. Tá? Por diária. De que eles tinham sido financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Então eu continuei. Não, acho que eu viajei, desculpa. Acho que eu viajei. Aqui tá de 11 a 19 de março. Não, eu viajei. Investigando. Esse apartamento aqui, por exemplo, na região da Consolação, o aluguel mensal dele sai por R$ 7.474. Isso é quase R$ 5.000 a mais do que uma parcela de um financiamento de longo prazo do Minha Casa Minha Vida de um imóvel desse tipo. Aqui fica claro como pode ser lucrativo financiar um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, pagando R$ 1.000, R$ 2.000 por mês e colocar ele para alugar para estadias curtas.
Eu escrevi para alguns anunciantes perguntando se eles tinham financiado o apartamento pelo Minha Casa Minha Vida. Teve um que confirmou, mas não quis gravar a entrevista, outros negaram e alguns apagaram o anúncio. Quando eu questionei o Ministério da Cidade sobre as regras do Minha Casa Minha Vida, eles me informaram que somente os beneficiários mais pobres, na faixa 1 do programa, têm a obrigação de morar nessas casas. Todos os outros beneficiários do programa, que são a grande maioria, são livres para colocar os apartamentos para alugar por curta temporada e não precisam morar neles nem por um dia sequer. Essas regras se aplicam em todo o país porque o programa é federal, mas como a cidade de São Paulo proíbe a alocação de curta temporada em unidades HIS e HMP, que representam a grande maioria dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, a restrição continua válida para esses imóveis dentro do município. Apesar disso, especialistas dizem que o regulamento do Minha Casa Minha Vida acima da faixa 1 também deveria proibir a locação temporária. Realmente, isso é um problema? É um problema. Não deveria se usar financiamento federal subsidiado para produzir unidades para alocação em Airbnb. Não tem um compromisso real de vincular esse crédito exclusivamente às necessidades habitacionais. Ao longo da nossa apuração, também descobrimos outros possíveis caminhos para burlar o Minha Casa Minha Vida. Uma das conversas que eu tive foi com uma corretora que está vendendo apartamentos naquele prédio do anúncio em coreano, da construtora Curi. Eu disse que tinha alta renda e ela me avisou que, por isso, eu não conseguiria um financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então eu perguntei se poderia fazer um financiamento pelo programa no nome da minha esposa. Vocês são casados legalmente? Ainda não. Ah, entendi. E qual é a renda dela? De repente a gente pode tentar fazer só no nome dela. Ela não tem uma renda no momento. Ela não tem nenhum tipo de movimentação na conta dela? Sim, ela tem alguns trabalhos esporádicos, ela não tem renda fixa, eu quis dizer. Ah, então de repente a gente consegue fazer somente no nome dela. Mas nesse caso o imóvel ficaria só no nome dela? Tem como fazer uma transferência? Esquema. Tá? Sim, depois que quitar, consegue transferir. Vamos fazer uma análise para ver se a gente consegue? Nós questionamos a Curi sobre esse diálogo com a corretora. A construtora disse que divulga em todos os seus materiais e estandes as regras para aquisição de moradias populares e que, em março de 2025, anunciou como medida de aprimoramento de sua política comercial que direciona integralmente suas unidades HIS às pessoas efetivamente enquadradas nas faixas salariais do programa. E aqui um detalhe importante, né? Porque a corretora ganha a partir da venda. Então essa pessoa que está realizando essa movimentação está fazendo isso com a leniência e a autorização das empresas, tá? Para não culpar o carteiro que está carregando a mensagem. Importante. Se o cara ou a mina é vendedor ou vendedora daquilo, ela vai precisar realizar aquela venda. E aí é a guerra de todos contra todos, né? Olha como a dinâmica do capital, a dinâmica do lucro vai obliterando as relações sociais para poder colocar elas como subservientes, serviçais da lógica do lucro. Doideira. Curi afirmou ainda que, se a negociação tivesse avançado, a checagem de documentos impediria a concretização da venda. Segundo o Ministério Público de São Paulo, registrar um imóvel em nomes de terceiros para driblar as regras de um programa habitacional pode ser considerado crime de falsidade ideológica e estelionato. A Caixa diz que o comportamento... E quem que vai processar a empresa por, lavar as mãos? Desse tipo podem ser denunciados em seu site e outros canais de atendimento. A arquiteta Paula Vitória de Souza visitou estandes de várias construtoras durante uma pesquisa sobre fraudes em programas de moradia para o Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura da USP. É comum escutar nessas visitas que você pode encontrar alguém, pegar o CPF de alguém que se enquadre nas faixas de renda estabelecidas e depois do momento da compra e pagamento, na entrega das chaves, você troca a propriedade para o investidor. Estão subvertendo o objetivo do programa.
E a intenção não é acabar com a Minha Casa Minha Vida, não é acabar com as políticas de habitação de interesse social, muito pelo contrário, mas é garantir que essas políticas, de fato, elas cheguem às famílias, às pessoas para quem esses programas foram desenhados. Declaro aberta a terceira reunião ordinária presencial da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a produção e comercialização irregular de habitações de interesse social. Em setembro, a Câmara Municipal de São Paulo criou uma CPI para investigar desvios em programas de habitação na cidade. Toda essa fraude tem que ser desnudada, tem que ser investigada, tem que ser aprofundada. São crimes sérios. Nós temos uma cadeia de pessoas que são responsáveis. É a construtora que construiu o imóvel e destina para faixas distintas. É a imobiliária e os corretores que, visando a venda de uma maneira animalesca, se esquece que tem que atingir a faixa. Dados da Fundação João Pinheiro, que produz estudos sobre o déficit de habitação no país, mostram um aparente paradoxo. Enquanto São Paulo inaugurou milhares de moradias populares nos últimos anos, a quantidade de pessoas sem habitação adequada aumentou. Segundo a Fundação, o número de pessoas vivendo nas ruas ou em moradias precárias na região metropolitana de São Paulo passou de 570 mil em 2016 para 605 mil em 2023. Aumento de 35 mil pessoas. – 35 mil pessoas a mais, num período de 7 anos. Loucura. O último ano com dados disponíveis. Onde essas habitações, 3 anos geral, atrás, estão sendo produzidas, que isso? as pessoas não conseguem acessar elas vão cada vez mais se destinando para lugares mais periféricos, mais longe. Então, isso impacta diretamente na vida das pessoas. A gente está falando de transporte público mais lotado, a gente está falando de cidade mais... Aí aqui é interessante porque você puxa a matéria, né, do Rubinho Nunes e coloca que ele, a Zoe Martinez, o Tami Miranda incluíram, né, numa proposta 4 travessas e terrenos que poderiam ser repassados à iniciativa privada. E que, olha só, vereadores argumentam que as ruas não têm utilidade e que a prefeitura pode ter recursos para o Fundo de Habitação de Interesse Social. Ele foi favorável, o Rubinho Nunes no caso, à concessão da rua América Central entre a rua La Paz e a rua Adanegre, no bairro de Santo Amaro. Que maravilha, hein? E aí, quando vem a reportagem falar da fraude, da CPMI e tal, fica parecendo o herói, né? Curioso. No mínimo, curioso. Quente, a gente está falando de pessoas pagando um aluguel exorbitante. Mais do que números, o que está em jogo é o futuro da cidade e se ela será capaz de abrigar quem a constrói no dia a dia. E a realidade é que cada vez mais uma cidade segregada, né? Uma cidade que vai passar por um processo de aprofundamento da segregação, um processo de aumento do trânsito, aumento dos carros em circulação, aumento do tempo de deslocamento da casa para o trabalho. Sem um planejamento urbano com interesse público para os trabalhadores, é isso que acontece. Quando você deixa a iniciativa privada, mesmo com subsídios e incentivos do Estado, articular e organizar esse processo, porque no final das contas é isso, né? Você está privilegiando um programa de financiamento, de financiarização, ao invés de uma construção pública, o resultado é esse. E agora, eu queria, para terminar essa investigação, esse react, né? Sei lá o que quer que seja, trazer uma outra notícia para vocês, que também é uma notícia muito, muito, muito impressionante. No meu juízo, é extremamente impressionante. Cela de Bolsonaro na Papudinha é maior que 83% dos apartamentos novos em São Paulo. Apartamento do mesmo tamanho, na região central, custa cerca de R$1 milhão. Dados do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo mostram que 22% das unidades lançadas em 2024 em São Paulo tinham até
tinham até, aliás, 30 metros quadrados. Já as unidades com metragem entre 30 e 45 metros representam 61% do total. Isso significa que a cela para a qual o ex-presidente foi transferido é maior do que mais de 83% dos imóveis novos na capital paulista. Esse é o nível da crise habitacional, esse é o nível do interesse privado se sobrepondo às necessidades reais e concretas dos trabalhadores. Especulação imobiliária, falta de moradia e a destruição completa da cidade, que vai se tornar, dia após dia, mais e mais inabitável. E mais uma vez, reforçando para você que gosta de conteúdo de arquitetura, urbanismo e quer entender melhor, recomendo muito que vocês conheçam o trabalho da professora Raquel Ronick, que deu a entrevista ali no programa da BBC, e também que vocês conheçam o trabalho do meu amigo, camarada Felipe Boni, tanto o canal de música dele, Felipe Boni, como o canal de arquitetura, que é o Ugreen Educação, em que ele fala sobre diferentes formas de projetos, diferentes iniciativas nesse sentido. Conteúdo excepcional, excelente, muito bem produzido, que vale a pena demais conhecer. E mais uma vez aqui, né, recomendar a leitura do livro Uberização, não é? Que eu havia comentado antes, que é o livro do Tom Slee, e um livro da Ruptura Editorial, que é a Ruptura, que é uma editora, né, muito interessante, que traz trabalhos muito bons, tem as Memórias de Lenin, tem o livro do Eribaldo sobre neoliberalismo, e eles têm um livro do Danilo Matoso Macedo, que é muito bom também, que se chama Destruição da Arquitetura, Crônicas Políticas de um País em Demolição, em que ele vai impulsionar a discussão sobre arquitetura e vai demonstrar como o planejamento de espaço urbano impacta e influencia na vida cotidiana. São 28 crônicas excelentes, material muito bom para você poder conhecer. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Tá bom? É isso aí, né? E a prefeitura não faz nada.